Bom, então vamos lá. Hoje eu quero fazer um vídeo interessante, um pouco diferente. Sabe quando você salva aqueles posts no Instagram? Daí acaba que você não tem tempo, esquece, não os vê novamente? Esse vídeo é sobre isso. Eu vou abrir alguns itens salvos que eu tenho aqui no meu Instagram e aí eu quero refletir, vamos comentar um pouco, né, sobre o que esses posts podem nos auxiliar a refletir em algumas coisas, né? Abrindo aqui a página. E agora vamos nos salvos. A última postagem que eu salvei foi sobre uma homenagem, né, dessa página, Friends, Lovers, para um personagem, para um ator que recentemente desencarnou, né? Ele fazia o personagem Chandler na série Friends. É uma série muito importante para mim, além de humor, ela representa muito mais do que uma série de TV. Eu assisto desde que tinha 13, 14 anos, em fases muito complicadas na minha vida. Essa série me ajudou muito a superar, né? Era um porto seguro, é ainda um porto seguro. A gente quer esquecer um pouco das coisas, dos problemas, quer extrovertir um pouco, né? Então a gente sempre assiste esse seriado. Esse personagem, Chandler, né, cujo ator que o interpretava veio a falecer recentemente, acredito que foi semana passada. Ele é muito engraçado, ele sempre tinha uma piada pronta, sempre fazia alguma graça com alguma situação e tornava tudo mais divertido, né? Então foi bem legal acompanhar desde o início essa série e com certeza acredito que não só para mim, mas para vários, né, os fãs que acompanhavam e também tem essa sensação. Foi uma surpresa, né, o desencarne desse ator que era tão importante para a série. Precocemente, né? Ele nasceu em 69, então ele desencarnou com 31 mais 23, né? 54 anos. A segunda, a segunda postagem é essa aqui, ó. Cérebros traumatizados não agem de acordo com a lógica, eles agem de acordo com a sobrevivência. Achei interessante, porque realmente, muitas das vezes, nos colocamos numa situação que a gente não consegue reagir com racionalidade. Reagimos com elementos inconscientes, muitas das vezes buscando fuga, buscando agressividade, porque a gente não está respondendo àquela situação com uma maneira racional, né? E sim com uma maneira irracional, derivada muitas das vezes de um trauma, de dor, de sofrimento, né? Então, cérebros traumatizados não agem de acordo com a lógica. É preciso que a gente racionalize essas nossas atitudes, porque elas podem estar atrapalhando não somente a nós, mas aos nossos relacionamentos, a nossa visão de vida e aos próximos que de nós estão e que sofrem também com esse desajuste que passamos, né? Esse post foi tirado da doutora Maura Rita, né? Arroba doutora Maura Rita. Vamos para o próximo post. Próximo post, você não é um centro de reabilitação para consertar pessoas difíceis. Isso serve para o próximo e para nós também, porque realmente a gente até pode tentar fazer a nossa parte na nossa convivência, auxiliando o próximo e tendo humildade suficiente para deixar o próximo nos auxiliar, nos dar ideias para a gente refletir. Não podemos ser fechados quando a gente recebe uma crítica. É importante que a gente faça uma autoavaliação. Por isso que a reforma íntima é tão fundamental para a evolução espiritual. Às vezes não sabemos lidar com críticas. Às vezes escutamos uma crítica e ao invés de raciocinar, trazê-la para dentro de nós e tentar mudar o que é que está errado, ou simplesmente entender que não, essa pessoa falou alguma coisa que me serve, mas nem tanto, ou nem me serve de maneira alguma. A gente não quer escutar essa crítica, a gente quer rebater essa crítica e falar, mas você também faz isso, você também erra. Eu já vi você, vou citar aqui um erro que você fez, que agora você está me acusando, né? Então,
A gente não é centro de reabilitação para consertar pessoas difíceis e nem as pessoas são para nos consertar. Elas podem auxiliar o nosso processo de conserto, mas elas não podem fazê-lo, né? Então, interessante, gostei desse post. Arroba Psisabela. E achei criativo também, Psisabela, muito bem. Vamos para o próximo. Esse aqui eu achei interessantíssimo. Nem tudo que a gente ouve, ouve. Ou seja, aconteceu, nem tudo que a gente escutou realmente aconteceu. Porque tantas são as vezes que a gente vai contar uma história para outras pessoas, ou até lembrar de uma história, e a gente lembra e conta sempre com a nossa perspectiva. Uma parcialidade enorme. Já que estamos falando de nós, vamos sempre tentar lembrar da maneira que nós fomos atingidos, que nós fomos vítimas. Esquecemos completamente de como nós pisamos, de como nós humilhamos, maltratamos. Então, da mesma maneira que nós temos essa tendência quase natural, que é preciso corrigir através da reforma íntima, de contar, de lembrar sempre das partes em que nós estamos numa situação difícil e o outro é o errado e nós somos os certos, é preciso que a gente entenda isso. Nem tudo que a gente ouve, ou seja, escuta, realmente ouve, ou seja, aconteceu. Muito interessante esse post, da página arroba Fora da Caixa Oficial. Próximo post. Não é saudável ficar ouvindo reclamações, julgamentos, ideias negativas o tempo todo. Cuidado com as informações que você recebe. E aí a gente vai tentar colocar a nossa responsabilidade nos relacionamentos em que estamos inseridos. Não é saudável ficar ouvindo reclamações, mas também não é saudável ficar falando, dizendo reclamações, fazendo julgamentos, elaborando ideias negativas o tempo todo. É preciso que a gente consiga quebrar esse ciclo de pensamento o monopensamento, a monoideia, essa quase auto-obsessão. É preciso que a gente consiga quebrar esse ciclo, pensar coisas positivas e, ao estar em conversações com o próximo, evitar também de ficar escutando e fazendo julgamentos. Afinal de contas, erramos sempre. E mesmo quando não estamos em erro, estamos sendo julgados. E isso não é legal. Então, se a gente não quer para a gente, não queremos ou não devíamos querer para o próximo. No entanto, mesmo sabendo da nossa condição aqui na Terra de encarnados, essa evolução que ainda precisamos ter, é preciso que evoluamos coletivamente. Então, não é o caso de, não vou ouvir reclamação. Não é assim, né? É tentar fazer com que aquela reclamação que o próximo esteja falando ou que você esteja pensando seja convertida num ato positivo, num pensamento benevolente, em alguma coisa construtiva, em ideias para construir e não para destruir. É claro, isso é muito difícil, mas é preciso. E é um movimento. De tanto a gente ir fazendo, a gente vai habituando a fazer e consegue, quem sabe, chegar num nível, num ponto que não é preciso mais nem nos preocupar em vigiar esses pensamentos, porque nós mesmos já habituamos a não tê-los, né? A cortá-los. E não cortá-los abruptamente, faltando com a educação e respeito para com a narrativa do próximo. E sim, cortando, fazendo o próximo, quem sabe, olhar por outra perspectiva, evitando que ele mesmo assim continue nutrindo esses pensamentos de julgamento, de coisas erradas, negativas, de reclamações em seu próprio pensamento, né? E isso vai reverberar em suas atitudes. E suas atitudes irão reverberar em nós e nos próximos a ele. Então é um ciclo fraterno universal, né? Esse aqui eu achei muito interessante, ele não tem nada a ver com o espiritismo, eu só achei engraçado mesmo, porque a gente vê aqui, ó, resolvendo um problema, é um meme, né? Resolvendo um problema urgente enquanto o colega quer aprender como faz, né? Quantas vezes, né? Principalmente em empresa, na escola, em curso, na faculdade, a gente está tentando ensinar alguém, mas acontece alguma coisa, a gente tem que parar de ensinar e agir, o que está acontecendo naquele momento, depois a gente ensina. Mas a pessoa fica em cima, querendo saber o que a gente está fazendo, né?
Eu achei bem engraçado isso aqui. É um meme, na verdade, né?